arbitragem sendo confirmada contra o Flamengo. Vamos falar sobre isso. Tem Mengão tendo um trunfo por alegria da nação. Vamos falar sobre isso também. Flamengo volta aos trabalhos no CT Nildo Urubu e várias outras notícias do Flamengo. Então toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Disputa ainda está aberta. Flamengo intensificou a preparação durante esse período de data FIFA e sonha ainda pelo título do Campeonato Brasileiro. Inclusive, o Flamengo se representa hoje no CT Nildo Urubu, na parte da manhã, para seguir os treinamentos para o confronto diante da equipe do Fluminense na próxima quinta-feira, dia 17, tá? Maracanã. Jogo importantíssimo para o nosso Flamengo, tá? Que briga ainda, eu sei que tá muito longe, aquela coisa toda, mas às 8 horas da noite tem Flamengo no Maracanã, beleza? E aí, pessoal, o Flamengo vai ter 2 jogos seguidos, né? O próximo jogo, o Maracanã vai ter 2 jogos seguidos. O próximo jogo é na quinta-feira contra o Maracanã. Enquanto isso, o líder do campeonato, o Botafogo, enfrentará 2 desafios fora de casa, começando pelo Criciúma no Maracanã na sexta-feira. Então, na quinta-feira, tem o jogo do Flamengo no Maracanã, na sexta-feira tem o jogo do Botafogo no Maracanã. Isso porque vai ter um show aí lá no Newton Santos, né? É casa de show, a gente sabe, né? Prioridade é casa de show, não é estádio de futebol. Então o Flamengo deu essa moral pra eles aí, não, pode jogar lá no Maracanã, lá, que é estádio de futebol, e eles vão jogar na sexta-feira no Maracanã contra a equipe do Criciúma, beleza? O Felipe Luiz tem intensificado bastante, batendo bastante nessa tecla do condicionamento físico para que o Flamengo faça um bom jogo, não só contra o Fluminense, mas sobretudo contra o Corinthians, que é fora de casa, e Felipe Luiz quer preservar as características do primeiro jogo, aquele primeiro jogo que o Flamengo botou o Corinthians contra as cordas, que o Flamengo pressionou o Corinthians, o Felipe Luiz quer preservar essas características jogando lá em Itaquera. E, cara, quando o Flamengo joga em Itaquera pra frente, querendo fazer gol de forma ofensiva, geralmente o Flamengo ganha. O Flamengo já venceu lá com o Dorival 2018 3-0. Flamengo já venceu lá 2019 com Abel Braga. Flamengo já venceu lá com o Domenech, né, 5-0 pro Flamengo, né, 5-1, 5-2. Foi a maior goleada da história que o Corinthians já tomou em Itaquera. Flamengo já eliminou eles lá dentro, metendo 2-0 numa quarta de final de Libertadores. Flamengo geralmente vence jogando em Itaquera. Por quê? Porque o gramado é bom. Agora, não pode jogar na retranca igual o seu Tite, que jogar nesse Campeonato Brasileiro lá. O Flamengo tem que jogar pra cima. O Flamengo tem que pressionar o Corinthians. Essa é a grande realidade, pelo menos, assim, na minha humilde opinião. Felipe Luiz está na fase do treinador. E aí, pessoal, eu sei que tem muita gente que comenta, todo treinador que assume o Flamengo tem essa fase. Ah, porque os treinos são maravilhosos, os jogadores estão empolgados, né? E realmente, todo treinador tem essa fase, né? Que aí depois começa as crises, aquela coisa toda. Mas com o Tite não foi assim, né? Não teve crise ali no vestiário, que teve mau trabalho do Tite mesmo. Com o Dorival não foi assim, com o Jorge Jesus não foi assim. Então vamos torcer para que o trabalho do Felipe Luiz seja mais ou menos isso aí, né? Principalmente parecido com o do Mister, né? Que aí a gente vai colher, lógico, bons frutos. O Felipe Luiz aproveitou a pausa da data FIFA para jogar em treinos longos e intensos. Um trabalho individualizado foi feito principalmente com o Gabigol para recuperar a confiança, recuperar a finalização, recuperar a tomada de decisão, que estava tomando muita decisão errada. O Felipe Luiz também está pegando muito no pé no Gabriel, no bom sentido, na questão da linha do impedimento. Falando, Gabriel, ó a linha do impedimento, tem que se posicionar atrás do zagueiro, né? Para quando fazer o gol, o bandeira não levantar. Tudo bem que aquele da Copa do Brasil foi bem mandrake, né? Mas para não correr este risco, fica ligado, né? Os treinos dos dias de semana chegam a durar quase 3 horas e tiveram altíssima intensidade. O que chama atenção é que o treinador tem sido muito participativo nas atividades,
correndo com os jogadores, dando carrinho, dando entrada para quebrar jogador. Claro que não, né? Não tá dando entrada nenhuma para quebrar jogador, mas está lá trabalhando com os atletas. E é isso que um comandante, que um treinador, né, deve fazer, né? Pelo menos na minha humilde opinião. Tem que treinar junto com o time e tem que jogar junto com o time. Não pode ficar sentado no banco o tempo inteiro, ficar, entendeu? O Flamengo, que enfrenta o Fluminense na próxima quinta-feira, vai ter um retorno, vai ter um reforço caseiro, assim como o Fluminense. O zagueiro Thiago Silva e o meia Nonato se recuperam de suas respectivas lesões e estarão disponíveis para o técnico do Fluminense, Mano Menezes, no Clássico. O Flamengo, por sua vez, vai ter o retorno de Alexandro, que ficou de fora do duelo contra a equipe do Bahia, válido pelo Campeonato Brasileiro por conta de um desconforto muscular. Nada além disso vai estar disponível naturalmente para enfrentar a equipe do Fluminense. E amanhã o martelo já está batido. Gerson do Flamengo foi titular nos últimos treinos da seleção brasileira e deve ser escalado entre os 11 iniciais no duelo contra o Peru, válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo, amanhã, terça-feira, dia 15, diretamente do Distrito Federal, estádio Mané Garrincha, Brasília, né? Então, preocupação aí para todos nós rubro-negros. Teremos um jogador que é um dos principais do Flamengo fazendo aí bons minutos com a seleção brasileira, quem sabe jogando, né, os 90 minutos. Um jogador que tem a tal da lei do ex contra o Fluminense, costuma fazer bons jogos, boas partidas contra o Fluminense, mas é aquele jogador fominha, né, gente, que gosta de jogar todas, né, então certamente não vai querer estar de fora diante do confronto contra a equipe do Fluminense. O problema é que depois tem o Corinthians também, né, então Felipe Luiz e a comissão técnica precisam ficar de olho aí em relação à carga de treino, de trabalho que o Gerson vai estar exposto até para que não ocorra nenhum tipo de problema físico com ele. O Flamengo ontem, por volta das 8h23 da noite, soltou a seguinte nota. O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente a morte de Washington Oliveto, o maior publicitário da história do Brasil. Muita força aos familiares e amigos nesse momento tão difícil. Desejo o caminho de muita luz ao Washington Oliveto e a toda a sua família, um conforto, né? Que Deus possa confortar os seus devidos corações. Ingressos disponíveis para 5 setores para o jogo entre Flamengo e Fluminense, apesar de já terem vendido aí 33 mil ingressos, mas vai lembrar que a carga é mista, vai ter torcida atrás do gol do Flamengo e torcida atrás do gol do Fluminense, e no meio de campo ali é setor misto, tá? Para o setor norte já está esgotado, não tem ingresso disponível, mas há ingressos para Flamengo e Fluminense disponíveis nos setores mistos, setor oeste, setor leste superior, setor Maracanã mais, que aí já é um pouquinho, um cascalho a mais, tem um negócio de um cachorro quente, tem um refrigerante, tem um negocinho, né? Geralmente esse cascalho é até muito a mais, né? Enfim, vamos ver aí se não é aquele cascalho absurdamente muito a mais, porque senão fica realmente complicado de comprar. Falando em ingresso, falando em público, o Flamengo lidera o ranking de público de 2024. O mais querido é o time que mais atrai torcedores aos estádios em 2024, com uma média de 50.440 pagantes em 31 jogos como mandante no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras ocupa a 8ª posição com 30.123 torcedores, enquanto o Vasco está atrás até mesmo do Ceará, time que joga a Série B do Campeonato Brasileiro, mas que sem dúvida nenhuma tem uma torcida apaixonada, assim como Fortaleza, assim como todos os clubes do país. Agora, o Flamengo é bizarro, né? Isso é média de pagantes. Isso aqui não é média de público presente, é média de público pagante. É bizarro, é um absurdo, né, o que o Flamengo consegue fazer realmente aí nesse ano de 2024 em relação a público. Inclusive, esse negócio de público, bilheteria, a final da Copa do Brasil pode salvar a bilheteria do Flamengo no ano. Você sabia disso? O Flamengo, apesar de bater recorde de público um atrás do outro e ter uma média elevadíssima de público,
o Flamengo está abaixo da meta estipulada no início do ano e se eliminar o Corinthians em Itaquera no próximo domingo às 4 horas da tarde, é engraçado que eu tava vendo futebol solidário, né, às 4 da tarde, que o time do Zico venceu lá o time do Tite por 5-1, e eu tava pensando, rapaz, daqui a uma semana estamos aí nesse estádio, então estamos assistindo pela TV, sofrendo pelo Flamengo, que sem dúvida nenhuma vai ser sofrido, né? E aí, o Flamengo avançando pelo Corinthians pode garantir o objetivo de bilheteria em 2024. A classificação para a final da Copa do Brasil deve ser chave para o Flamengo em vários sentidos. Se avançar pelo Corinthians, por exemplo, garante o valor em premiações superior ao orçado no início do ano e que ficou para trás com a eliminação antes do planejado na Libertadores, que foi Pearol, né? Tava orçado pelo menos ali o Flamengo chegar na semi. Não chegou. Mas outro ponto crucial, é o da bilheteria. Isso porque o desempenho ruim fez com que o Flamengo não lotasse algumas partidas do Campeonato Brasileiro. Algumas eram importantes e outras de menor apelo, com a casa mais vazia que o de costume, contra o Atlético Paranaense, após a eliminação contra o Pearol. Realmente estava bem vazio, Maracanã nesse jogo. O clube perde, assim, um pouco do que planejou para o orçamento de Match Day. No início do ano, as premissas gerais do clube colocavam essas receitas com lucro de 264 milhões. A diferença para a meta até o momento é de 10 milhões, de acordo com o jornalista Rodrigo Matos. Para se ter ideia, foram 47 milhões com bilheteria até junho, menos do que no ano passado, quando o clube já somava 62 milhões a essa altura. E ano passado o Flamengo foi eliminado antes ainda, né? Na Libertadores, mas foi até a final da Copa do Brasil e tinha ali uma fagulhinha ali de esperança também pelo título ali, até mais longe ali no Campeonato Brasileiro. Na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, em jogo que costuma ter apelo maior e fazer com que a nação lote o Maracanã, as mais atuações do time levaram apenas 41 mil torcedores. Não foi só má atuação, né? Foi o preço caro também que cobraram no ingresso. E aí, eu não tenho a menor dúvida que vai bater com os jogos que tem do Brasileiro mais a final da Copa do Brasil. Rapaz, só a final da Copa do Brasil eu não tenho a menor dúvida que vai bater esses 10 milhões aí. Porque no ano passado, contra o São Paulo, bateu 26 milhões. Cobraram um absurdo no ingresso. Foi 26 milhões de reais, eu nunca vi isso, né? Vamos botar um preço aí, meu amigo, mais salgado que bacalhau sem passar na água fervendo lá. Mais salgado que bacalhau quando você pega lá na peixaria que tá salgado lá, né? Forma salgada lá. Mais salgado que água do oceano. Vai ser, um preço absurdo. Corinthians deve ter retorno de ex-Vasco para o confronto contra o Flamengo. O técnico do Corinthians, Ramon Dias, prepara importante retorno antes de jogo contra o Flamengo pela semifinal da Copa do Brasil, galera. Olha aí, o atacante Thales Magno, revelado pelo Vasco, o jogador se recuperava de uma lesão muscular na coxa esquerda, posterior da coxa esquerda desde setembro. O atleta volta a ficar disponível já para o próximo jogo do Corinthians contra o Atlético pelo Campeonato Brasileiro, galera. Olha aí, né? Vamos ver, né? O Thales Magno já fez gol, né? No Flamengo do Tite, né? Na vitória do Corinthians por 2-0 no Flamengo, o Thales Magno fez gol lá em Itaquera, né? O que também não era complicado para fazer no time do Tite. Próximos 2 jogos do Flamengo podem definir o futuro do Flamengo na temporada, galera. E é bem verdade. A diretoria do Flamengo tem isso bem definido com o Felipe Luiz, até porque você tem um jogo contra o Fluminense, se o Flamengo não ganha, aí o pessoal já disse adeus, né? Mas se você não ganha do Fluminense, porra, o Botafogo, por mais que não jogue no Newton Santos, pega o Criciúma no Maracanã. A chance do Botafogo vencer esse jogo é enorme. O Flamengo não vencendo, adeus brasileiro, foco na Libertadores. E o jogo em Itaquera, o Flamengo no mínimo precisa empatar. Porque se o Flamengo não empata, o Flamengo tá fora da Copa do Brasil. E aí você fora da Copa do Brasil para depois nadar no Brasileiro, tendo não ganhado do Fluminense, vai ficar... E aí a bilheteria vai cair de vez, né? Aí vão fazer a estratégia de botar o ingresso, né, lá no chão para chamar
o povão pro estádio, né? Porque sabe que a situação vai ficar difícil. Então, assim, a diretoria e o Felipe Luiz têm noção dessa situação. Aliás, o Felipe Luiz será o menos culpado se o Flamengo, nesses próximos 2 jogos aí, né, não voltarem resultados positivos, né? Rapaz, o Corinthians é insistente, viu? Corinthians apresenta e insiste em colocar Abrax como fiador do Hugo Souza. O Flamengo, no entanto, recusou e pediu outro, de novo. A alegação do Flamengo é que a mesma empresa da compra do Mateuzinho é que está com parcelas atrasadas. Não pagou a última de 8 milhões. Clube quer concluir a aquisição do goleiro a tempo e está desesperado para não pagar uma nova multa de 500 mil reais ao Flamengo. Mas quer parcelamento de 800 mil euros em 4 vezes por 200 mil euros. Não! Se não pagar à vista, não tem, meu amigo. É simples assim. É simples assim. Aí, a gente vai falar de uma declaração do presidente de Cuiabá aqui, mas me vem o Neto, né? Tô falando porque o assunto é Corinthians. Falar na Band o seguinte, é porque o Ramon Dias é muito ruim, treinador fraco. Porque se o Ramon Dias coloca o time titular, a história seria outra. Por sinal, vocês não passam do Corinthians na Neoquímica Arena. Esse timaço aí, com De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Pulgar, Bruno Henrique, vocês não passam. No gol do Alexandre, infelizmente, o Hugo falhou ao escolher o lado errado, mas ele jogou muito. Era para ser uns 10 pro Flamengo no primeiro tempo? Era, mas o futebol tem só 40 minutos ou 90 minutos. O Corinthians teve 3 chances, bola na trave, chute do Garro, do Romero. Vocês não vão passar na Neoquímica Arena, vai dar Corinthians. E outra coisa, torcida terceirizada, vocês são terceirizados. Cara, o Neto, ele insiste, né? Nessa coisa de que a torcida do Flamengo é terceirizada, nessa mentira, nessa falácia, nessa fake news que a torcida do Flamengo é terceirizada, só porque eles são a 2ª maior torcida do Brasil e o Flamengo é, de fato, né, a maior torcida do Brasil, e eles têm um ranço disso, eles têm uma raiva disso, eles queriam ser a maior torcida do Brasil, mas eles não aguentam isso. E eu tenho que lembrar o Neto que é o seguinte, ó, declaração importante e forte do presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, tá? Sobre a dívida do Corinthians ao Dourado pelo Ranieri, em entrevista à Rádio Bandeirantes. Olha isso aqui. O que ele falou. A situação do Corinthians é ridícula. O Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro. O futebol brasileiro inclui quem? O Flamengo, que negociou o Mateuzinho até agora não pagou. Que estão tentando levar o Hugo na marra e não pagou. Porque o Corinthians não está pagando ninguém e está contratando. Pagando 4 milhões por mês por um jogador estrangeiro e não consegue pagar o Cuiabá, que é muito menos do que eles vão pagar por mês ao Memphis Depay. Vocês vão aceitar, Flamengo, fazer negócio com esse time? Aí vem a dona Leila corretamente falar em fair play financeiro? Se eu for reeleito, eu vou conversar de uma forma muito séria sobre o fair play financeiro no Brasil. Isso tem que ser visto urgentemente, porque é injusto. O Palmeiras paga tudo em dia e disputa com clubes que não pagam absolutamente nada, mas contratam não sei como. Falou a Leila Pereira. Aliás, eu não sei como o atleta vem para o clube que sabe que não vai receber. Sabe que o salário dele se paga em 6 meses. Poxa, não é possível. Mas disputa um campeonato com um clube que paga tudo em dia, que às vezes deixa de contratar para não interferir nos seus compromissos financeiros como o Palmeiras. Eu não vou fazer loucura. Por quê? Porque eu tenho responsabilidade e eu quero pagar em dia. Se você não paga em dia, você não pode contratar. Não pode. E outros dirigentes teriam que se responsabilizar pessoalmente pelas suas irresponsabilidades que causam nos clubes. E pro ano que vem tem que ser implementado. Porque o Flamengo lá atrás, que segurou a grana, teve time ruim, está sendo punido agora, porque os caras não querem passar por ter time ruim para pagar a dívida, como o Flamengo passou. E o presidente Cuiabá tem toda a razão. O Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações de Brunegras.